Olá, meninos! Estou aqui para que a gente possa concluir o nosso caderno 1 com a correção dos exercícios das unidades 3 e 4, que foi a única coisa que ficou faltando, né? Nós já fizemos a abordagem das 4 unidades, corrigimos as unidades 1 e 2 ainda em sala de aula, fizemos a revisão online na semana passada e agora eu vou passar as unidades 3 e 4, né? As respostas das unidades 3 e 4 para que vocês possam fazer a correção, se preparando para que amanhã realizem essa avaliação, ok? Essa atividade, ela começa na página 289, tá? Foi a primeira atividade que eu pedi para vocês realizarem, que vai perguntar assim, é um jogo rápido que pergunta o que aconteceria se a Terra deixasse de realizar um movimento de rotação. Gente, se o movimento de rotação é o movimento que o planeta faz ao redor dele mesmo, né, em torno do seu próprio eixo, se esse planeta parasse de girar ao redor de si mesmo, né, parasse de fazer esse movimento em torno dele mesmo, a vida no planeta ficaria insustentável. Por quê? Porque nós teríamos o tempo todo uma metade do planeta voltada para o Sol e a outra metade voltada para a parte escura, né? Para onde não teria Sol. Então, não seria suportável, né? A presença de vida no planeta Terra, ok? A próxima questão, a próxima página que eu pedi para vocês resolverem é a página 293. E na página 293, eu pedi para vocês resolverem a página inteira, né? Então, vamos lá para... Não, a página 293 foram as questões 1 e 2, na verdade, né? Então, vamos lá para essas questões 1 e 2 da página 293. Questão 1, vem aqui um texto, e aí tá falando sobre esse texto, né? Fala o seguinte: esse fragmento extraído da obra de Antoine de Saint-Exupéry revela uma ordem na iluminação da Terra. Qual é o nome do movimento que determina essa ordem e quanto tempo dura esse movimento? Então aqui ele vem falando que a cada momento teria uma parte, né, do planeta iluminada. E aí, perguntando que associação a gente pode fazer com o movimento que o planeta Terra faz e que vai determinar essa ordem de iluminação em determinadas regiões do planeta em momentos distintos. E aí nós poderíamos responder o quê? Que esse movimento é o movimento de rotação, onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E quanto tempo dura esse movimento? Em média, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou poderíamos colocar também aproximadamente 24 horas, ou um dia terrestre. A questão 2 vem dizendo o seguinte: você já deve ter ouvido falar que, se aqui na China é noite... Desculpa, se aqui no Brasil é dia, no Japão ou na China é noite, pois esses países estão do outro lado do mundo. Assinale a afirmativa que explica esse fato. Aí nós poderíamos afirmar que a resposta correta é a letra A. A Terra gira ao redor de si mesma, ou seja, um movimento de rotação, a cada 24 horas. E o Sol só consegue iluminar com isso metade da Terra a cada rotação. Por isso que quando no Brasil é dia, no Japão ou na China é noite e vice-versa, ok? Próxima página é a página 294, aonde eu pedi para fazerem os exercícios 1, 2 e 3. Vamos lá. Exercício 1. A que movimento está relacionado o período correspondente a um ano terrestre? O movimento é o movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? Onde descreve uma órbita em torno do Sol. Questão 2.
Suponha que você tenha ganhado uma bolsa de estudos para um intercâmbio na Europa. Depois de algum tempo de adaptação ao novo país, você percebe que os períodos iluminados dos dias são diferentes em relação àqueles de sua cidade natal, no Brasil. Assinale a afirmativa que explica o porquê dessa diferença. Então vamos lá. Aqui a alternativa correta é a resposta que está na letra D. O movimento de translação da Terra e a inclinação do eixo terrestre justificam a desigualdade de duração do período de iluminação dos dias. E a questão 3, as estações do ano foram denominadas como as conhecemos, no período do Império Romano, entre os séculos I e IV. Assinale a alternativa que explica por que a Terra passa pelas estações do ano. Então, eu preciso informar o que vai fazer com que as estações do ano possam acontecer. E aí, qual seria a resposta correta, então? Novamente, letra D. A Terra está em constante movimento. Ela gira em torno do Sol no movimento de translação. E as estações do ano acontecem por causa desse movimento de translação, mas também por causa do eixo de inclinação da Terra, ok? Vamos agora para o próximo exercício que está na página 295, para concluir, então, a unidade 3. Você aprendeu o que eu pedi para fazer completo, né? Então, vamos lá. Aqui ele mostra um esquema, né? Um mapa conceitual, onde diz que o planeta Terra tem movimentos de translação e rotação. O movimento de rotação define a duração dos dias e das noites, e o movimento de translação mais a inclinação do eixo da Terra define as estações do ano. As perguntas, a primeira sobre a Terra: qual é a localização da Terra e que fatores viabilizam a existência de vida em nosso planeta? Bom, localização da Terra, sistema solar, né? E os fatores que permitem que exista vida em nosso planeta? A distância do Sol para a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Isso vai fazer com que o planeta apresente uma concentração, uma incidência de luz e uma temperatura adequada para que haja água na forma líquida. E é essa água na forma líquida que é essencial à vida como nós conhecemos. A questão 2 fala sobre a trajetória, né? As trajetórias existentes. E aí fala o seguinte: qual é o nome da trajetória que a Terra e os outros planetas percorrem ao redor do Sol? E aí vocês poderiam responder: a trajetória, ou seja, o caminho que um astro percorre ao redor de outro, é denominada órbita. Então, quando o movimento da Terra ao redor do Sol forma uma órbita elíptica, ou seja, um caminho em forma de elipse, que é denominada órbita terrestre, já que é a Terra que está descrevendo essa órbita. Os outros planetas do Sistema Solar também têm órbitas elípticas e, assim como a Terra, cada um deles gira ao redor do Sol dentro da sua própria órbita. Então, cada planeta vai girar ao redor do Sol em tempos, né? em quantidade de tempos diferentes, ok? Questão 3 sobre rotação. O que é um movimento de rotação da Terra e qual é o sentido desse movimento? Vamos lá. O movimento de rotação da Terra é um movimento que o planeta realiza em torno de si mesmo, ou seja, em torno do eixo terrestre. E ele é chamado, então, né, esse movimento de rotação. Nesse movimento, a Terra descreve qual sentido? Ela gira do oeste para o leste. Questão 4 sobre dias e noites. Explique a relação do movimento de rotação da Terra com o dia e a noite. E aí nós poderíamos responder o quê? Por causa do seu eixo de inclinação, os raios de luz solar incidem somente em uma parte do planeta durante a rotação,
e a outra parte fica na sombra. Então, nós chamamos de dia o período em que a Terra é iluminada pelo Sol, e de noite o período que a Terra não está sendo iluminada pelo Sol, porque está no lado oposto do Sol, ok? Questão 5, que fala sobre translação. Defina o movimento de translação da Terra, e aqui pergunta a velocidade desse movimento. Vamos lá. Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, em uma órbita elíptica, com uma velocidade de aproximadamente 108 mil km por hora. E por último, para terminarmos a unidade 3, como são definidas as estações do ano? Elas são definidas por dois motivos. Primeiro, a inclinação do eixo de rotação da Terra, né? O planeta ele não está assim, ele tem uma determinada inclinação. E depois, pelo movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz, né? Que a Terra descreve ao redor do Sol, ok? Agora nós vamos para a unidade 4, primeira atividade, página 308. Vamos lá? Página 308, eu passei a página toda, né? Para fazer todos os exercícios. Vamos lá, então. Peraí, que não chegou na página ainda, só um instante. Aqui. Vamos lá. Observe as ilustrações a seguir e depois responda às questões. Então, aqui tem uma imagem mostrando um eclipse que ele chamou de A, onde o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados e a Lua está entre o Sol e a Terra. E o eclipse chamado de B também tem Sol, Terra e Lua alinhados, só que aqui a Terra está entre a Lua e o Sol. Só um instante, meninos. Me desculpem, meninos. Vamos lá, continuando então. Aí pede o seguinte: indique a ilustração que representa, respectivamente, o eclipse lunar e o eclipse solar. Vamos lá. Eclipse lunar, quem se esconde é a Lua. Eclipse solar, quem se esconde é o Sol. Porque eclipse significa encobrir, esconder, ocultar. Então, vamos lá. Eclipse B é o lunar, porque olha lá, a Lua está com a sombra da Terra. E o eclipse A? Eclipse solar, porque o Sol, ele incide sobre a Terra, mas como a Lua está no meio, ela vai fazer também uma sombra na Terra, ok? Letra B. Em qual desses dois eclipses, A ou B, para o observador localizado na Terra, a Lua deixa de ser visível? E em qual deles o Sol deixa de ser visível? Então, eu falei isso logo no início, né? A Lua deixa de ser visível no eclipse lunar. E o eclipse lunar é o eclipse B. E o Sol deixa de ser visível no eclipse solar, que é o eclipse A, ok? A próxima. O eclipse solar só acontece na lua nova, enquanto o eclipse lunar só acontece na lua cheia. A afirmação está correta? Justifique. Bom, a afirmação está sim correta, ok? E aí, como poderia ser a justificativa? Eclipse solar só acontece na lua nova, pois nessa fase a lua está alinhada entre a Terra e o Sol. E o eclipse lunar só acontece na lua cheia, quando a Terra está alinhada entre o Sol. A Terra está alinhada entre o Sol e a Lua, tá? Questão 8.
Descreva uma semelhança e uma diferença entre eclipse solar e eclipse lunar. A semelhança, gente, é o alinhamento. Terra, Lua e Sol têm que estar alinhados. E a diferença? No eclipse solar, a Lua está aqui, ó, entre o Sol e a Terra. E no eclipse lunar, a Terra está entre o Sol e a Lua, ok? Número 9. Se analisássemos superficialmente o ciclo lunar, com as fases da Lua e a posição dela, da Terra e do Sol, poderíamos concluir que todo mês haveria um eclipse lunar e outro solar, mas na realidade não é isso que acontece. Por quê? Isso não acontece porque os planos de órbita da Lua ao redor da Terra e da Terra ao redor do Sol têm inclinações diferentes e não se alinham com tanta frequência. Por isso que só vai acontecer o eclipse em alguns momentos, quando houver esse alinhamento entre esses três corpos celestes. Questão 10. Qual é a consequência do fato de os movimentos de rotação da Lua e de translação do satélite ao redor da Terra apresentarem o mesmo período de duração? Vocês poderiam dizer o quê? A consequência é a Lua ter sempre o mesmo lado voltado para a Terra, ficando o outro lado sempre oculto. Questão 1 da tarefa. Quais são os três principais movimentos da Lua? E aí vocês poderiam descrever da seguinte forma. Movimento de translação, aonde a Lua descreve um movimento ao redor do Sol, acompanhando a Terra. Movimento de translação ao redor da Terra, que a gente também pode chamar de revolução. E por último, o movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo, ok? Meninos, agora nós vamos para a página 311. Na página 311, eu pedi para resolver a questão de número 5. Vamos lá. Tá aqui embaixo, olha lá. Ao lado tem uma sequência de fotos de um eclipse anular do Sol, similar ao que ocorreu em fevereiro de 2017 e foi visível como parcial também em grande parte do Brasil. Coloque um X na única afirmação correta sobre o que ocorre num eclipse do Sol. No eclipse do Sol, a única afirmação correta dentre essas 5 está aqui, é logo a primeira afirmação. A Lua está entre o Sol e a Terra, tá? Aí na página 312, para nós concluirmos essa correção, eu pedi para fazer os itens 2 e 3. Vamos lá. Item 2. Quais são as 4 fases da Lua? Vocês podem responder nova, quarto crescente ou somente crescente, cheia e quarto minguante ou somente minguante. E o número 3 fala sobre eclipses. Vamos completar. Quanto à característica, o eclipse pode ser parcial, quando aqui da Terra enxergamos parte do astro, ou parte do Sol ou parte da Lua. Ou o eclipse é total, quando aqui da Terra observamos o astro totalmente encoberto. Quanto ao tipo, um eclipse pode ser solar ou lunar. No primeiro caso, ou seja, no eclipse solar, a Lua produz sombra sobre a Terra. E no segundo caso, eu coloquei aqui lunar. Então, a Terra produz sombra sobre a Lua. Meninos, se vocês tiverem trocado aqui, colocado lunar ou solar, é só trocar aqui também essas respostas, porque aqui tem que ser a explicação do primeiro caso que vocês escreveram e aqui embaixo a explicação do segundo caso descrito. Para concluirmos, em ambos os casos, o eclipse define regiões de sombra e penumbra sobre o astro, Terra ou Lua. Meninos, com isso nós finalizamos então o caderno 1, tá? E aí, com essa conclusão do caderno 1, vocês já têm todo o material para poderem
concluir os estudos, e amanhã, que é o dia da nossa prova, eu vou postar logo cedo a explicação da prova, para que assim que vocês terminarem aí de estudar, de dar a última revisada, vocês assistam a explicação para depois então darem início à prova de vocês. Combinado? Por hora, meninos, é só e até amanhã.